senhores, deixa eu entrar no assunto agora, parar com a brincadeira e entrar no assunto, que é um assunto, aliás, muito sério. No sábado, eu recebi a nota do staff do Alisson, do Elton Novaes, que me mandou, e automaticamente estava ali no Pátria Cozinha do Brasil, lá do Daniel Roberti, comendo uma feijoadinha e tal, que é muito bom, por sinal. Vão lá que é muito bom, aqui no Belvedere. E sossegado, tem lugar de estacionar e é sossegado. E aí, estava lá comendo a feijoada e falei, pô, vou gravar um vídeo. Aí pus no meu Instagram, ó, o Atlético precisa se posicionar urgentemente sobre essa nota emitida pelo staff do Alisson. Por que que eu disse isso? Aí os torcedores mais ácidos, né? O cara parece que você der para ele uma tarrafa e uma tapioca, ele come a tarrafa, né? Não sabe separar o que é o quê. Aí o cara, pô, quer que vende o jogador? Quer que vende o cacete, rapaz? Eu sou o maior corneteiro das vendas que o Atlético fez. Como é que eu vou querer que, chegou a proposta do Leicester de 13, vende, porque tá tudo. Só que tem um detalhe. O meu vídeo dizia respeito ao Atlético responder urgentemente, porque havia uma acusação ali que meio que de menosprezo, de desdém ao processo, né? E aí, depois eu gravei um outro vídeo falando, é porque eu acho que staff de jogador não tem que controlar movimento dentro de clube. E eles fazem isso. Teve uma vez que o empresário de um jogador aí, já contei esse caso aqui, não quero citar nem o jogador nem o empresário, porque esses caras, eles tentam usar, né? Inclusive gente da imprensa. Me ligou e falou, pô, precisamos vender o Everton Ribeiro, dá uma força aí e tal, você é o cara e tal. Ex-empresário do Everton Ribeiro. Citei. Aí o que acontece? O Atlético foi lá através do Paulo Brax e respondeu a nota. E o Paulo Brax disse que fizeram a contraproposta e que a coisa não avançou. E ponto final. E que o Atlético vai vender pelo que acha que tem que vender. Veja o que disse o Paulo Brax aí. O Atlético recebeu uma proposta. O Atlético fez uma contraproposta. Obviamente, quando a gente faz a contraproposta, a gente diz que queremos negociar, mas nós aceitamos as primeiras condições. E dessa contraproposta, não houve um aceite da outra parte. O clube informou que não haveria tempo hábil para continuar na negociação e nós entendemos que é uma negociação que ela é complexa. Ela demanda tempo. E é normal. O Alisson é um atleta ativo do clube, da categoria de base do clube, que está sendo trabalhado, que obviamente tem um projeto para ele, tanto que está na seleção brasileira da categoria. E o Atlético vai negociar os seus jogadores quando o Atlético entender que deve negociar os jogadores e nas condições que o Atlético determinar para os negócios. Não é você chegar, pôr a faca no pescoço do clube e me venda que eu quero sair. O jogador tem 30%, tem mais 10%, não sei de quem é. Então, para o Atlético não é 13 milhões, não são 13 milhões. Eu garanto que se fosse 13 milhões para o Atlético, eles venderiam. Então, foi feita uma proposta quinta-feira. O Atlético tem que ir correndo dizer, aceito. Não dá tempo, não deu tempo, e daí? Ele não pode jogar agora e valer 18, 20 na janela do meio do ano? Então, vamos com calma, gente. Nós só vamos saber se o Atlético acertou ou errou, porque existe um posicionamento que é o posicionamento momentâneo. Eu também não venderia. Por quê? Eu tenho uma teoria para isso. Por que eu não venderia? Porque quando alguém chega para mim e oferece um determinado valor em algo que eu de repente eu nem está à venda, mas que posso vender, é porque a proposta é favorável a quem está oferecendo. Então é natural, a pessoa chega, Everton, eu quero comprar seu carro, pago 10 mil no seu carro. Eu vou dizer, não, eu quero 50 mil nele. A tabela FIP dele é 50. Então eu quero 50. E aí, o que acontece? Eu perdi até o raciocínio aqui. Eu queria falar olhando para a câmera, André. Daqui a pouco eu abro a câmera aqui, que eu preciso falar para deixar bem claro, porque o que eu estava dizendo é o seguinte, o cara chega para mim e diz assim, eu quero comprar seu carro, toma aqui 10 mil. Eu vou dizer para ele, não, eu quero vender meu carro por 50. Mas meu carro vale 20. Aí ele vai dizer, não, 50 eu não pago, te pago 15. Não, eu quero 50. Te pago 20, aí chega no preço que eu necessariamente queria. Então eu também não venderia. Por quê? Porque não é a primeira proposta que chega para o Atlético nessa média de valor. Além de sondagem, Shakhtar e tal, o Atlético recebeu uma proposta oficial do Botafogo, recebeu essa informação agora, há pouco, antes de entrar no ar. Recebeu uma proposta oficial do Botafogo
de 12 milhões de dólares pelo Alisson. Não prosperou. Não prosperou. O Botafogo fez uma proposta oficial pelo Alisson de 12 milhões de euros. Se o departamento de análise de mercado do Botafogo viu que o Alisson do Atlético era um jogador com potencial e ofereceu 12 é uma proposta inicial que o Atlético poderia ter dito ao Botafogo, não, nós queremos 20. O Botafogo disse, não, 20 eu não pago. Mas então o jogador chamou a atenção de quem acertou muito analisando o mercado ano passado. Só que eu recebi uma informação agora aqui, os meninos viram, eu não vou citar, obviamente, quem me enviou, uma informação de que em agosto do ano passado, o staff do Alisson tinha uma autorização do Atlético, e que isso estaria documentado, de que na casa de 13 milhões poderiam vender. Aí chegou a proposta. De fato, o Cuca tem razão quando ele disse que chegou muito em cima e que a resposta precisava ser rápida. O Atlético simplesmente disse não, e depois, quando apresentou a contraproposta, já estava muito em cima, e aí o Leicester retirou a proposta. Isso de fato aconteceu. E tem uma outra questão que eu não sei se vocês já informaram, de que o Alisson abriu mão de 10%, porque o Alisson tem 20%. O Alisson tem 20%. Então o Alisson abriu mão de 10%, mais 13 milhões, aí o Atlético soma tudo isso, pega a parte dele e o Atlético não topou. Eu, se sou o Paulo Brax, também não venderia por 13, porque se chegou uma de 12, uma de 13, esse jogador tem potencial para sair por mais. Agora, é certeza de que vai sair por mais? Não. É certeza de que vai jogar? Não. De ter um planejamento para a carreira dele, eu acho que até agora ele foi paulatinamente entrando no time. Ele vai ser titular do Atlético? Não sei. E o que seria esse plano? Porque até agora, se ele chamou a atenção do Botafogo com proposta oficial, do Shakhtar, aliás, teve uma do Porto também. O Porto também foi um jogador interessado, Futebol Clube do Porto, pelo Alisson. Então, estamos falando de 4 clubes, desses 4 aí. Você colocou o Arsenal aí? Não, o Arsenal também tem. Então Arsenal também. Então, porque eu entendo que esse jogador tem potencial. Aí você vai dizer assim, mas nem jogar, mas não joga mesmo não, querido. O Savinho saiu do Atlético jogando muito pouco, vocês viram, vendeu mal para cobrir orçamento, né? E hoje nós estamos vendo aí quem é o Savinho. Então eu acho que essa questão do Savinho, o Galante, até pesou para a decisão do Atlético. Tipo assim, ó, nós erramos aqui, nós não vamos errar de novo. O Atlético quer trabalhar num valor maior, porque o Atlético não tem 100% dele. Ficou aprendizado, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que analisar separados, né? Primeiro, a gente sempre cobrou aqui, a imprensa, os torcedores, que o Atlético tinha que colocar a cara para poder falar e se manifestar. Paulo Brax fez isso. E eu vejo como lado positivo e merece sim a gente chegar aqui e elogiar quando tem que elogiar, né? Ele chegou, apareceu, falou o que tinha que falar, olhou o lado do clube, e eu acho que ele está correto no que ele fala. O atleta tem que saber a hora de vender, a maneira, o valor, o que tem que ser feito. Agora, tem uma outra interação que me chamou muita atenção, na fala do Cuca. O Cuca demonstrou que ele está por dentro de todo o processo, que ele sabe o que está acontecendo dentro do clube, e isso é importante. E outra, ele externou uma coisa que eu concordo com ele e com você. O Alisson não pode daqui a pouco entrar e valer mais? Ele é um garoto com 19 anos, ele não pode, ele tem que confiar no potencial dele, ele pode se desempenhar outro. Agora, eu tenho certeza que o atleta chegou para o Cuca e perguntou, o que você acha? Você vai utilizar o garoto? Esse garoto tem futuro ou não? Se o Cuca virou e falou assim, tem outro ponto que tem que ser levado em consideração, e o custo para um substituto para ele. Isso tem que entrar nessa matemática. Vai sair um jogador, você vai estar contando com ele ali? Tô. E para contratar, vai ter outro da altura? Então, eu acho que no final das contas, primeiro, eu acho que foi infeliz o staff dele forçar a barra dessa maneira. Eu acho que não é legal. Espero que tenha uma conversa com o Alisson para que não crie um ambiente ruim para ele. E outra coisa, não terem vendido para ele uma ilusão de que, olha, você com 19 anos, pode ficar tranquilo, você vai sair daqui do Sul-Americano, você vai lá para a Premier League, você vai ter um carrão, uma casa, você vai ter isso. Aí na hora que ele volta, ele fala, não tem mais isso não. Eu vou estar aqui, mas e aí? Aí você cria expectativa com a realidade. Então acho que isso tem que ser trabalhado. Quando ele voltar, tem que sentar, conversar com o garoto. O Cuca tem que conversar com ele. E outra, o empresário dele que fez isso e tal, tem que também entrar nessa conversa e alinhar com o Atlético. O Thiago Fernandes chamou a atenção para uma coisa que eu acho que vale a pena ser destacado aqui, Thiago, que aquela empresa que emitiu a nota não é diretamente a do Gomes. A do Gomes, né? Não. Gomes goleiro, é isso que a do Gomes eu esqueci o nome, acho que é Velhope 4, é um negocinho Velope 4, algo assim.
o nome da empresa dele. E acho que a gente tem que... Pois é, o Gomes é empresário dele. É um dos. Um dos. Mas aí tem uma outra empresa que foi a que soltou essa nota. Eu até no dia que falaram, eu vi no Instagram do HG, foi logo depois que eu dei uma follow, logo depois eu dei uma follow nele. Mas eu vi no Instagram do HG ele falando sobre essa nota. Eu procurei. Entrei no Instagram da empresa do Gomes, não tinha visto nada. E aí entrei no Instagram da outra empresa e vi que de fato tinha essa ideia sobre essa nota sobre o Alisson. Bom, é o que eu disse para vocês já, e é o que eu penso. Eu acho que o Alisson, nesse momento, ele precisa ver com quem ele está trabalhando. O Gomes, para mim, é um cara, assim, sensacional. Unanimidade onde ele passa. Ele é unanimidade no Brasil, ele é unanimidade na Inglaterra, ele é unanimidade na Holanda. Os 3 países que ele jogou. É um cara que todo mundo elogia. Todo mundo, um lorde, de fácil de lidar, bom tratamento, um cara inteligente, bacana. Teve aqui conosco nos anos da bola. Sim. O cara nota 1000, velho. Nota 1000. Mas aí, qual que é essa outra empresa? Quem são as pessoas que estão à frente dessa outra empresa? Para mim, a nota me soa como algo antiprofissional, como algo amador. E o Alisson, com o potencial que ele tem, a qualidade que ele tem, eu acho que ele tem bola para jogar num dos gigantes da Europa. Ele se deixar levar por pessoas que talvez estejam cometendo equívocos, como eu acho que essa empresa cometeu, eu acho que é ruim. É Eu, no lugar mesala, dele, né, Thiago? Mesala Deixa eu quero ouvir o Mesala Elton e Maestro, quero ouvir o isso. Valu sobre esse assunto ainda, porque eu tenho mais um acréscimo aqui, até uma outra informação que chegou, e a gente vai falar disso daqui a pouco.